Então, vamos lá, então. Nosso novo estudo, então, nesta semana, na sequência dos nossos estudos sobre Daniel, nós iremos hoje abordar um novo capítulo de Daniel, o capítulo 9 deste livro. Tá? Então, creio que todos estão vendo aí, certo, Roger? Como está o meu sinal, Roger? Está bem? Está ok aí para vocês? Tá tudo jóia, está tudo ótimo aqui. Tá bom. Então, opa, aqui. Daniel 9. Daniel 9 e a profecia das 70 semanas. Essa aqui é a nossa primeira parte, então, no nosso estudo. Okay? Então, inicialmente, vamos aqui, vou focar um pouquinho no contexto, na data. Lembra, semana passada nós terminamos nosso estudo Daniel 8, era o terceiro ano do rei Belsazar, estava aí na época, na data seria 551 ou 549, 548, antes da Era Comum. Não é? E Daniel teve aquela segunda visão dele, a visão dos animais, depois daqueles poderes ali dos chifres, chifre pequeno, etc., luta contra Deus, e nós tivemos aquela profecia de um tempo bem, diz ali uma profecia das 2.300 tardes, manhãs, focadas na questão de como Deus iria proceder na história, tendo foco ali a questão da rebelião humana, do pecado, de luta contra Deus, tentativa de que haveria aqueles poderes descritos na profecia, não é? E o povo de Deus sendo ali, de certa maneira, sofrendo com toda a situação por um longo período de tempo, como diz o texto lá, que o exército dos céus, que era o povo do Altíssimo, seria entregue nas mãos desses poderes por 2.300 tardes e manhãs, até que então o santuário fosse justificado. Nós trabalhamos um pouco sobre a profecia, ainda o sentido completo dela, teremos de continuar o estudo de Daniel para poder compreendê-la mais plenamente. Mas agora nós estamos aqui no novo capítulo, a sequência. Nós vimos lá que Daniel ficou muito preocupado, ficou doente, não é? Ficou dias de cama e depois se levantou e ele espantava a visão e não havia quem compreendesse. E agora, então, nós estamos na sequência aqui do capítulo, é o capítulo 9 agora, e nos diz aqui, nós estamos num outro contexto. Okay? E a data aqui nos faz lembrar disso. Diz, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus. Então, aqui estamos, já não estamos mais no contexto de um império babilônico. O império babilônico já tinha caído, Ciro o Grande tinha conquistado este império, e nós estamos agora aqui no primeiro ano depois dessa conquista, e aparentemente Ciro tinha continuado a sua campanha de conquista para outros lugares além de Babilônia, né? E deixado ali para governar um personagem histórico que nós já mencionamos no início do nosso estudo de Daniel, que é um personagem que nós ainda não temos muita informação sobre ele. Somente o livro de Daniel menciona por esse nome. Pode ser que em outras fontes históricas este personagem fosse conhecido por outros nomes. Tá? Ali alguns consideram que talvez tinha sido o general de Ciro, hein? Chamado Gubaro, ou em grego Gobrias, que conquistou Babilônia e que era parente de Ciro e que teria ficado ali governando enquanto Ciro continuava as suas campanhas militares indo em direção ao Egito. Né? É uma possibilidade, mas nós não temos muitos dados ainda, e provavelmente aí se vai ser descoberto ou não, isso é uma questão que é impossível de se determinar ou saber, não é? Mas como nós vimos pela experiência de Belsazar, não é?
que antes não havia dado nenhum sobre este corregente filho de Nabonido, que estava reinando com o pai em Babilônia, quando Babilônia caiu, é possível que se saiba alguma coisa no futuro, se descubra ou não. Isso é uma impossibilidade, mas algo interessante aqui que nós chamamos a atenção quando nós trabalhamos da questão de Dario, o Medo, é que o verbo usado para poder indicar o seu reinado é um verbo que está na voz passiva, o ofal, é a voz causativa passiva, que diz ali, então, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, Ahasverosh, Misera Madai, diz aqui, da semente ou de origem dos medos, né? Da linhagem dos medos, Asher Homlach, Al-Balhut Kashdim. Então, ali, que foi constituído, e o português, a tradução, colocou bem ali, alguém o constituiu. Não foi ele que assumiu o reino pelo seu poder. Alguém o estabeleceu no posto de rei. E é possível que este verbo aqui reflita, ou esteja refletindo, não é? A ação de Ciro, que era o grande imperador, o grande rei da época, de ter estabelecido a este Dario sobre o reino dos caldeus. É um detalhe interessante histórico, não é? E que nos leva a pensar realmente nessa direção, que ele não se estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ele foi estabelecido por um outro, como essa forma verbal em hebraico o indicaria. Hein? Ele foi estabelecido rei sobre os caldeus. Que data é esta? Hein? Quando nós olhamos aqui o primeiro ano de Dario, o Medo, ele ocorreu entre os anos 539, quando caiu Babilônia, até 538. O texto não nos diz em que altura do ano teria ocorrido isto. Mas nós estamos ali cerca de 10 a 12 anos depois da visão de Daniel 8. Quando a gente lê no texto, parece que é logo de imediato, não é? Mas a datação do texto indica que se passaram já mais de uma década, ou pelo menos uma década, desde que Daniel tinha tido a visão ali do capítulo 8, que nós estudamos aí nessas duas últimas semanas. Não é? Então, passou mais de uma década. Neste período, então, Babilônia foi conquistada por Ciro em 539 e foi cumprido assim a profecia de Isaías 44 a 45, finalzinho de 44, início de 45, que falava que Deus levantaria Ciro, ainda que este não conhecesse, para poder trazer juízo sobre Babilônia e libertar o povo de Israel, povo de Deus. Okay? Então, nós estamos neste contexto. Daniel acabou de viver a experiência do cumprimento dessa profecia da conquista de Babilônia por Ciro, mas ainda não havia ocorrido a profecia de libertação do exílio. Ciro tinha acabado de conquistar, mas nem sequer ficou ali na liderança do reinado, ali, reinando em Babilônia, mas seguia adiante com as suas conquistas militares. E assim, então, uma parte da profecia tinha se cumprido, que era a conquista de Babilônia por Ciro, mas ainda ficava por cumprir-se a parte da libertação do povo do exílio. Hein? E é nesse contexto, então, neste experimentando o cumprimento da profecia, mas esperando um outro o cumprimento final dela, que seria a libertação do povo de Israel, que Daniel nos diz que ele fez uma grande descoberta. Isso está aqui no verso 2. Ele diz, então, no primeiro ano do seu reinado, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Eterno havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, Daniel estudou as profecias e compreendeu através do livro de Jeremias que a totalidade do período do exílio seria de 70 anos. E isso segundo a profecia ou a palavra de Deus ao profeta Jeremias. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para algumas expressões aqui que ocorrem neste verso.
Okay? Então, ele vai falar ali, não é, que nesse primeiro ano do reinado de Dario, ali, Bishnat Ahat Lemolho, né? Ani Daniel Binotti. Eu entendi. Basefarima. Outra expressão, então, o verbo compreender, entender, que é o verbo bin, binoti. Depois a expressão sefarima. Gostaria de chamar a atenção aqui também para essa expressão aqui. Depois a palavra profética. Devar Adonai El Irmiá. Então, a palavra do Eterno a Jeremias, a Navi. Então, a palavra do Eterno a Jeremias, o profeta. E isso era sobre o total de tempo que Jerusalém estaria destruída. Então, ali, Mispar Ashanima, Asher, ali diz, Malot Lehovot Yerushalayim Shevim Shana. Então, o número de anos para se cumprir a destruição, ou se completar a destruição de Jerusalém, seriam de 70 anos. Então, alguns pontos aí que nós chamamos a atenção de vocês aqui, gostaria aqui de fazer algumas observações sobre isso. Okay? Daniel, lembra que no capítulo 8 ele não entendeu. Okay? Agora parece que ele finalmente entende. Ele diz ali, ele finalmente entende. Por mais de uma década, ele, Daniel, procurou desvendar o mistério que tanto preocupou a ponto de ficar doente. Lá no finalzinho do capítulo 8 diz, fiquei espantado com a visão. E gostaria aqui de chamar sua atenção, que isso vai ser muito importante na sequência do nosso estudo, lembrar desta palavra, não é? Diz ali, a visão que é Mar-E. Né? E essa visão da Mar-E está ligado, no capítulo 8, à profecia das 2.300 tardes e manhãs. No verso anterior, o anjo Gabriel, ao falar, o profeta diz, a Mar-E, a visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira, mas é para um tempo muito distante. Ele diz, eu fiquei espantado, ele não usou a palavra razon, também quer dizer visão em hebraico, não é? Que, com o qual ele se refere a todo o capítulo, toda a visão do capítulo 8. Em vez de usar a palavra razão, que é toda a visão, ele usou a palavra mar-e, que no texto de Daniel 8 é específico a esse período de tempo, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário diz, até quando vai acontecer essas coisas? O santuário ser entregue, o povo de Deus nas mãos desses poderes para ser pisado, massacrado, diz até 2.300 tardes e manhãs. E então o santuário será justificado. Então ele diz, fiquei espantado com esta mar-e, com esse período longo de tempo de opressão, e não havia quem a entendesse. Ve'em mevina. E aí se usa o verbo bina, o verbo hebraico ali para compreender, para entender. Okay? Agora, no capítulo 2, Daniel fica feliz, ele está bem, ele começa com a nota assim, bem positiva, não é? De pelo menos parece que ele entendeu agora. Pelo menos a sua expressão, sua ênfase nessa compreensão. Eu, Daniel, Ani Daniel, Binote, novamente, entendi. E aí você tem o verbo bin novamente, basefarima, nos livros. Então ele diz, olha, agora entendi a questão. Mais de uma década pesquisando, meditando, procurando, não é? Entender a questão, e ele achou que agora ele tinha finalmente entendido a questão que o preocupava. Okay? E Daniel, então, bota esta ênfase logo no início do livro. A mim sempre me surpreende, aqui a gente acha que as coisas corriam assim, de forma, às vezes, automática, né? Estou com um problema, Deus já responde, mas aqui a gente vê que Daniel levou mais de uma década para poder ali resolver algumas das preocupações que ele tinha. As coisas, às vezes, não vêm automaticamente, toma o seu tempo, e a gente aprende aqui com Daniel, mas parece que agora ele tinha entendido. Vamos ver o que ele entendeu. Né? Outra coisa interessante que eu gostaria de fazer observação com vocês, antes de continuarmos aí no estudo da profecia, é a expressão basefarima.
A Daniel entendeu nos livros. E aqui vem uma curiosidade. Talvez nem todos saibam, alguns de vocês já sabem, mas talvez nem todos. Mas aqui uma curiosidade, que a expressão Sefarima, no plural aqui, ela na Septuaginta, que foi a primeira versão bíblica do Tanar, não é? Para uma outra língua, além do hebraico e grego, não é? Hebraico e aramaico, desculpa. A primeira tradução da Bíblia para uma língua que não foi nos originais que eles foram compostos, não é? Foi para o grego, a chamada tradução dos 70, ou a Septuaginta. E isso aconteceu a partir do 3º século antes da Era Comum até o 2º século antes da Era Comum. E aí você traduziu a Torá, traduziu os profetas, traduziu os escritos, não é? Durante esse período aí de quase 200 anos, ou 150 anos antes da Era Comum. E aí, na Septuaginta, no livro de Daniel, quando se traduz essa expressão, traduz o plural sefarim, livros, pelo termo grego, que também é plural, para nós parece singular, mas no grego é um plural, que é bíblia, livros. E é curioso ver que, quando você olha toda a tradução grega, a forma Bíblia, no plural, só ocorre no livro de Daniel. Ocorre lá no Daniel 7, quando diz que no juízo celestial se abriram os livros, e aí usa a palavra Bíblia, e ocorre aqui em Daniel 9:2, quando fala que ele entendeu, ele estudou os sefarims, os livros sagrados, não é? Os escritos sagrados, e usa a palavra Bíblia. E é desse verso, Daniel 9:2, e nessa versão antiga, grega, não é? Que surge o costume de se referir às Sagradas Escrituras como Bíblia. É daqui que vem, é exatamente desse verso, Daniel, que depois passa o costume, então, agora, de se referir às Escrituras como a Bíblia, que quer dizer os livros em grego. E aqui só essa curiosidade para vocês, que é deste verso que vem esta referência às Escrituras como a Bíblia. Então, o terceiro ponto aqui é esta ênfase na davar. Então, duas palavras nós vamos ter de aqui, ter bastante ênfase nelas, porque elas serão importantes na compreensão dessa profecia, que é a palavra mar'e, para visão, que se refere à visão das 2.300 tardes e manhãs, um tempo em que o povo de Deus, o santuário, a verdade, seriam lançados por terra, pisados, perseguidos, etc., até que Deus vindicasse, através de um juízo, o seu povo e a sua verdade, a sua palavra, o seu próprio sistema de redenção ligado com o santuário, não é? Como a gente vai continuar no estudo entendendo aqui um pouco mais para frente, né? Então, a palavra mar'e, de capítulo 8, e a palavra davar, que quer dizer aqui a palavra, que quer dizer palavra. Hein? E na profecia do Daniel 9 se refere especialmente à palavra profética de Jeremias. Hein? Aqui, então, no verso 2, se refere às profecias dos 70 anos de cativeiro, do cativeiro babilônico. Ele diz lá, hein? De acordo com o que o Eterno havia falado ao profeta. A nossa tradução em português aqui, que eu usei aqui, ela pega um substantivo, né, e transforma numa expressão mais verbal, uma locução verbal, havia falado ao profeta. Né? Mas no hebraico está na forma de substantivo. Diz assim, Asher Hayá, de acordo com o que houve, com o que foi, Devar Adonai El Irmiá Hanavi. De acordo com como foi a palavra do Eterno a Jeremias, o profeta. Então, nós temos essa Devar Adonai, hein? A Jeremias. A palavra do Eterno a Jeremias. E a palavra a profecia, essa palavra profética que ele está se referindo aqui, ele diz aqui, está relacionada à duração do período do exílio babilônico. O que diz ali no verso 2? Diz, ele compreendeu
Mispar Hashanim. Ele compreendeu o número dos anos, o total de anos. Não é? Mispar Hashanim, relativo ao quê? Lemalot, para se cumprir, não é? Lehorvot, a destruição, né? Yerushalayim. Então, são os uros dinâmicos ligados com o período em que Jerusalém deveria estar destruída. Quanto tempo seria isto? Shivim Shana, 70 anos. Então, quando nós olhamos, então, esta é a palavra profética que está em foco aqui para Daniel. Quando nós olhamos a Davar profética de Jeremias, ligado à profecia dos 70 anos de duração do exílio babilônico, nós temos dois textos aqui de Jeremias. Um é Jeremias 25, capítulo 1 a 14, que prevê o castigo de Babilônia no final dos 70 anos de exílio. E isso está com a ênfase nesse finalzinho da profecia, nos versos 12 a 14. E Jeremias, outro texto de Jeremias que fala desses 70 anos, é o capítulo 29, está lá no início do capítulo 29. Nós temos a profecia ali no capítulo 29, 1 a 14, e esta profecia prevê ali a restauração do exílio. E diz ali bastante essa ênfase de restauração nos versos 10 a 14 dessa profecia. E aqui, algo importante, gente, que eu gostaria de chamar a atenção de todos nós que aqui estamos, não é? Para a gente compreender bem a profecia de Daniel 9, nós precisamos ler esses textos. Hein? Às vezes, no estudo, assim, quando a gente faz o estudo bem e tenta economizar o máximo de tempo, a gente se refere, mas a gente não lê. Mas existe uma diferença quando a gente lê o texto, para poder entender, tentar se colocar no lugar de Daniel e tentar entender o que estava se passando na cabeça deste antigo profeta bíblico, né? Quando ele leu esses textos de Jeremias. Então, eu convidaria vocês agora, se você quer me acompanhar aí na sua Bíblia, okay? Eu vou projetar aqui o texto também para vocês, não é? Mas aqueles que quiserem acompanhar na sua Bíblia, ali o texto de Jeremias. Tá? Então, vamos aqui. Vamos primeiro, então, Jeremias 25, 1 a 14. Tá? Então, ok. E aí estão, então, os textos, creio que todos vocês estão vendo. Okay? Eu posso até aumentar um pouco mais, para deixar mais claro aqui. Então, diz ali, palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veja, esta é uma profecia que ocorreu, né, quando o 1º ano de Nabucodonosor, ou seja, lá seria contemporâneo, paralelo, não é, ao período do início do 1º capítulo de Daniel. Quando aconteceu os eventos relatados no 1º capítulo de Daniel, quando Daniel foi levado para a Babilônia, não é? Ali no início, no 1º ano do rei Nabucodonosor, então ali também, logo nesse período, veio essa revelação de Deus a Jeremias. E diz, o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo, durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim. E sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram, diz o profeta Jeremias. Então, já há 23 anos estava o profeta Jeremias anunciando a palavra de Deus lá em Jerusalém. Hein? Também, sempre de novo, o Senhor enviou seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, não inclinaram e nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam, convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoque a ira com a obra de suas mãos. Então, não lhes farei mal algum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Eterno. Hein? Diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira
com a obra de suas mãos para o próprio mal de vocês. Então, Deus lembra que ele enviou, durante todo esse período, profetas para chamar o povo de volta, né? Mas o povo seguia numa atitude de pecado e rebelião contra Deus, não ouvindo a palavra de Deus dada aos profetas. Portanto, em vista disto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar das tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror, de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras de moinho e a luz das lamparinas. Este é um texto que vai entrar bastante na cultura judaica, mas não aqui, ligado a este, ligado com o que nós vamos ver mais adiante, que é esta Kol Sasson vel Kol Simcha, Kol Hatam vel Kol Kala, não é? O som, não é? De festa, de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva. Deus falou que isso iria cessar em Jerusalém e iria em Judá, porque o país e a cidade seriam destruídos. Era um sinal do juízo divino. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei de Babilônia durante 70 anos. E aí vem a profecia dos 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Aqui está falando das ameaças contra a Babilônia. E onde se encontram as ameaças contra a Babilônia? Se encontra no livro de Isaías, que foi anterior, não é? Quase um século e meio, 150 anos a Jeremias. Não? Pelo menos há mais de um século antes de Jeremias. Então, eu vou cumprir contra a Babilônia aquilo que eu falei contra ela, quando se cumprir os 70 anos. Tudo que está escrito neste livro também, o que profetizou Jeremias contra todas as nações. Okay? E é aquilo que Jeremias já tinha profetizado contra a Babilônia. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Então, vamos nos entender, tentar nos colocar no lugar agora aqui de Daniel. A profecia que falava de Ciro em Isaías e da conquista de Babilônia se cumpriu. E Daniel vivenciou isso. E Daniel chega aqui e lê essa profecia, falando que ao se cumprir os 70 anos, Babilônia, o rei de Babilônia, aquela nação seria castigada com juízo divino. E faria se cumprir sobre ela tudo. Ela seria também submissa a altas nações, a grandes reis. E aquilo agora estava acontecendo. Daniel estava vivendo um momento em que a profecia bíblica estava se cumprindo de uma forma muito direta. Muito direta. Mas daí nós temos essa profecia, mas não somente essa. Nós temos também a profecia aqui do capítulo 29. E agora vamos ao capítulo 29. Diz o capítulo 29 de Jeremias, novamente uma outra profecia de Deus falando sobre estes 70 anos. Diz, são estas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Okay? E aqui nós já estamos vários anos depois daquela primeira profecia. Aqui nós já temos ali a segunda deportação, que aconteceu ali quase 20 anos depois daquela primeira, não é? Que deu essa primeira profecia de 70 anos. Agora aqui já haviam passado quase 20 anos, e isso ocorreu depois que saiu de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, dos carpinteiros e ferreiros. E a carta foi levada por Elassa,
filho de Safã, e por Gemarias, filho de Rilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Alguns anos haviam passado e foi enviada esta carta dizendo: construam casa, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, orem por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, onde eles morariam, onde estavam morando, vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvido aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é quem sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Eterno, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. No texto hebraico diz, para lhe dar um acharit, futuro, uma posteridade, não é? Vetikva, e uma esperança. Esses são os pensamentos de Deus, pensamentos de paz, não de mal, pensamentos para o bem do povo. Então, continua essa profecia, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vós, diz o Eterno Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. Trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então, notem, estas são as duas profecias de Jeremias sobre os 70 anos. Uma fala sobre o castigo de Babilônia, que seria dominada, seria vencida, estaria subjugada a outras nações, e isto Daniel já estava vivenciando. Babilônia foi conquistada por Ciro, Babilônia agora estava submissa a uma outra nação, como Deus tinha predito que ocorreria no final dos 70 anos. Daniel agora está no final dos 70 anos. Se o ano que nós colocamos aqui é o ano 539, isso quer dizer que ele está já chegando próximo ao final desse período. Ele foi para lá em 605, não é? Antes da Era Comum, agora já é o ano 539 ou 538. Daniel já está ali há cerca de 64 a 66 anos em Babilônia. 70 anos estão chegando perto de se cumprir. A conquista de Babilônia se realizou, mas ainda falta a restauração do exílio. Então, Ciro conquistou, mas ainda não tinha restaurado o povo como Deus tinha anunciado por Isaías. E quando nós olhamos essa profecia, nós vemos aqui, voltando então para o nosso texto, né, que Daniel, a pergunta que poderíamos fazer acerca de Daniel, né, qual dos dois textos ou profecias de Jeremias Daniel estaria se referindo? Provavelmente aos dois. Mas também, quando nós olhamos o texto, pela reação dele à sua descoberta, é bem provável que ele tivesse em mente de forma mais direta a profecia de Jeremias 29. Por que isso? Porque notem como termina essa profecia. Assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então Deus faz essa promessa de restauração
no final desse período de 70 anos do exílio. Mas daí Deus diz assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Eterno. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E para que isso possa acontecer, o que o povo deveria fazer? Diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as orações, de todas as nações, e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então, de 70 anos, eu tenho meu plano para realizar para vocês, para o bem, não para o mal, para dar um futuro e uma esperança, mas vocês devem, nesse período, orar, me buscar, e vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês e farei cumprir, então, a promessa de congregá-los de volta, trazê-los de volta do exílio. Por que digo assim que a gente pode dizer que Daniel teria essa profecia em mente, de forma especial? Porque na sequência do texto de Daniel 9, o que ele vai fazer? Quando ele descobre esses 70 anos, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Verso 3, ele diz lá: eu descobri pelos livros que o período para se cumprir a destruição, assolações de Jerusalém, eram 70 anos. E o que ele faz em sequência? Verso 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Daniel, coisa que ele vai fazer imediatamente é orar a Deus. Você vê essa ligação entre Daniel 9 e a sua reação com a exortação de Deus em Jeremias 29, para que o povo o buscasse em oração. Sim? E Daniel faz isto de maneira imediata. Por isso eu creio que, apesar das duas profecias de Jeremias, dos 70 anos, poderem estar nesse pano de fundo do pensamento do profeta, me parece aqui que, ao lermos o texto, os dois textos juntos, Jeremias 29 pareceria estar mais no foco do profeta. Hein? Então, aqui está um ponto importante para nosso estudo aqui de Daniel, capítulo 9, essa ligação entre Daniel, capítulo 9, e Jeremias 29, de forma muito especial. Hein? Mas, no entanto, para compreender bem o que vem na sequência do texto, não é assim, para entender bem o texto de Daniel e a profecia que vem na sequência das 70 semanas, não basta, no entanto, ali somente se limitar a essas duas profecias de Jeremias acerca dos 70 anos de cativeiro, Jeremias 25 e 29. É necessário também, e aqui vem um ponto onde eu creio que muitos leitores do texto ou intérpretes do texto, às vezes, muitos falhamos, muitos não dão a devida atenção, e às vezes a interpretação da profecia de Daniel 9 vai numa outra direção, e às vezes se torna um pouco mais confusa, ou deixa de perceber o que estaria ali relacionado. Por que isso? Porque quando você vai ler a resposta divina, que é a profecia das 70 semanas, ela vai falar do retorno, da restauração, do exílio. Mas isso vai ser só o ponto inicial dela. Ela vai falar de várias outras coisas. Coisas que aparentemente não estavam na preocupação do profeta se nós pensamos só nas profecias das 70 semanas, das 70 anos, desculpa, de Jeremias. A profecia de 70 anos de Jeremias era o início da restauração. Restaurou, tudo bem. E o pessoal, e muitos intérpretes bíblicos perguntam, mas por que as 70 semanas vai tratar de todos esses outros temas que parece que não tem nada a ver com a profecia dos 70 anos? O que foi que o profeta Daniel fez com a profecia dos 70 anos de Jeremias? Ele transformou isso de maneira totalmente
e alguns vão até questionar a relação entre uma e outra. Tá? No entanto, eu creio aqui que o que leva a essa má compreensão é não compreender que não é somente a profecia dos 70 anos que Daniel estava tem em mente quando ele estava preocupado ou estudando. A boa palavra do Senhor, que se refere no capítulo 29, ela é a boa palavra de Deus a Jeremias, é a palavra não só do fim do exílio e do retorno, mas de todas as promessas que Deus tinha feito através de Jeremias do que aconteceria após o retorno do exílio. O que seria esse período de restauração? E esta boa palavra de Deus aparece nos capítulos 30 a 33 de Jeremias. É logo na sequência. Qual que são as promessas? Que promessa Deus fez? Até agora, no livro de Jeremias, Deus tinha somente anunciado o juízo sobre o seu povo. O juízo que viria a Babilônia, o juízo sobre Judá, sobre Jerusalém, mas também sobre Babilônia e várias nações. Mas a partir agora deste momento em diante, Deus começa a fazer promessas sobre o período da restauração após o exílio. E aqui está a boa palavra de Deus, o que Deus iria fazer para o povo para o período após o exílio babilônico. E quando Daniel ora em mente, essa aqui é a proposta do nosso estudo aqui. Ele está orando ali no capítulo 9, ele não tem somente em mente o final do exílio e o retorno para a Judéia ou para Jerusalém. Ele tem em mente também todas estas promessas que Deus declarou que iria fazer quando o povo retornasse do exílio e que Deus iria fazer a favor do seu povo. Então, e essa, para compreendermos bem, nós temos de conhecer e ler esses capítulos. E a partir daí nós vamos entender por que a profecia das 70 semanas de Daniel 9 tratam dos temas que ela trata, porque esses temas estão relacionados a essas promessas que aparecem nestes capítulos de Jeremias. Então, aqui está. Eu fiz aqui um pequeno esquema. Hein? Quando nós olhamos as profecias de Jeremias 30 a 33, nós vemos promessas de Deus relativas ao povo, promessas de Deus relativas à cidade de Jerusalém e o seu santuário. Hein? Quando falo cidade, temos que tomar também em conta aqui o santuário, o templo. Tá? E promessas relativas ao Messias, ao descendente prometido de Davi, que viria para reinar sobre Israel. Hein? E você vai ver essa estrutura, não é? Nas profecias. Em vários temas, em várias passagens ali, há um foco especial sobre o tema da aliança de Deus com o seu povo. Então, o tema da aliança vai estar ligado ao povo, à cidade e também ao Messias, como nós veremos aqui. Então, aqui vocês têm essa estrutura, okay? Onde eu tentei aqui, de forma maneira, não é uma estrutura bem geral, às vezes um tema parece repetido com o tratando do outro ali, mas eu creio que aqui nós conseguimos, às vezes, assim, dar aquilo que é o principal ênfase em cada verso. Okay? Para nós entendermos bem a profecia, o ideal seria lermos todos esses textos, para você ter em mente o contexto do que Daniel estava pensando. Okay? Evidentemente que aqui são 4 capítulos, na verdade um pouquinho menos que 4, porque no meio delas, no capítulo 32, tem um pequeno parênteses, quando Deus, então, pede para Jeremias comprar um campo de um parente dele, para poder dar essa ilustração, um exemplo assim, de que havia confiança na restauração prometida. A cidade estava cercada para ser destruída, já está aqui pertinho da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, e você depois, Deus dá essa ordem que para Jeremias pareceu absurda: compra um campo, um parente seu. Ele diz, mas o que eu vou comprar um campo se a cidade vai ser destruída, nós vamos todo mundo para o exílio? Diz, não, vai haver a restauração. Este é o símbolo que eu quero que você, um exemplo que você dê para eles. Mas eu gostaria que vocês, pelo menos, ler alguns destes textos, okay? Para a gente ter um pouco esse impacto do que é que Daniel teria na sua mente
quando ele pensava, não é, acerca das promessas de Deus para o período posterior à restauração. E por que as 70 semanas vêm tratando desses temas, trazendo uma resposta divina aos pedidos, às inquietações de Daniel. Então, ok? Convido você aqui a fazer um pouco, estender comigo essa leitura, ok? E aqui vem uma parte importante no estudo da Bíblia. Muitas vezes, por questão de tempo, a gente não lê o texto. A gente não lê e, portanto, deixa de perceber os detalhes, os pontos. Não é? Então, a gente faz algo assim muito mais sumário, porque o tempo é curto, não é? Mas daí a gente perde muito na compreensão do texto por causa do fato da gente não ter tido contato com esses textos de uma forma mais detalhada, mais cuidadosa. Então, convido vocês, vamos ler alguns, não vamos ler todos, depois convido você a ler todos os textos em si, inclusive durante essa semana que vai vir, porque nós vamos depois, na próxima semana, a última parte desse nosso estudo sobre as 70 semanas específico, não é? A profecia de Daniel 9, mas para você ter em mente, está bem assim, a ponto com aquilo que estaria em jogo e como a resposta de Deus aparece ao profeta. Mas vamos ler alguns deles para a gente ter uma pequena sentido aqui daquilo que estaria provavelmente no coração de Daniel, naquilo que estaria na sua expectativa para a restauração após o exílio babilônico. Vamos lá, então? Então, aqui, agradeço a atenção de vocês e aqui à disposição, mas vamos ver que essa leitura é muito impactante para compreendermos a profecia de Daniel 9. Vamos ler, por exemplo, aqui as palavras que estão no capítulo 30. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Lembra, não é? Aqui a palavra, o termo é davar. Davar que foi dita a Jeremias da parte do Eterno. Diz, escreva no livro. Bota lá as palavras que eu falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. Então, a promessa do retorno do exílio. São estas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam, se um homem pode dar à luz a uma criança, por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? Por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Então, isso se refere ao período do exílio, da destruição de Jerusalém, né, pelos babilônicos. Mas, nesse período do exílio, mas Jacó será salvo dela, desta angústia. Naquele dia, diz o Senhor, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo. Então, vocês veem aqui a promessa de Deus que depois desse período de retorno do exílio babilônico, nunca mais estrangeiros iriam escravizar o povo de Deus. E diz que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. E essa promessa de Davi, que lhe seria dado como rei, é a promessa ao descendente de Davi, ao rei Messias. Então, vocês irão restaurar, nunca mais serão escravizados por ninguém, e Deus irá, então, aqui trazer sobre vocês a promessa feita a Davi, de um descendente que reinaria para sempre sobre o povo de Deus. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Eterno, nem te atemorize, ó Israel, pois que eis que eu livrarei dessa terra distante, e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado. Não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Eterno, diz o Senhor.
Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Vou trazer o meu juízo, mas o povo não será destruído. Okay? Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você. Já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável? Essa sua dor é incurável, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados, é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos que a devoram serão devorados, e todos seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos que a saqueiam, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Era uma ferida incurável, mas Deus iria curá-la, diz o Eterno. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que eu restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. E aqui, então, falou do povo, falou do rei Messias, lá, um breve verso lá, não é? Daí fala agora da cidade de Jerusalém e das cidades de Judá e de Israel. Eu irei restaurar. A cidade, aqui é Jerusalém, será reedificada sobre o montão de ruínas, seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graça e gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não os diminuirei. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente. A sua congregação será afirmada diante de mim e castigarei todos os seus opressores. Então, aqui a promessa dessa ligada com o povo e com a cidade, com o país, de restauração, uma restauração onde seria plenamente restaurado o povo na sua plenitude. E aí, de novo, fala, o seu príncipe procederá deles, no meio deles sairá o que há de reinar. Eu farei com que ele se aproxime e chegará perto de mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Eterno. E aqui, o príncipe aqui é uma referência ao descendente de Davi, que iria agora reinar. Okay? De novo, volta a experiência do rei Messias. E então termina essa sessão dizendo, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso nos remete lá a Êxodo capítulo 19, onde no pacto de Deus com Israel, a sua aliança com Israel, um sinal, esta é a frase-chave, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Okay? Então, isso aqui é parte dessa esperança. Quando Daniel ora, ele ora pensando nessas promessas de restauração, para uma restauração muito positiva. Nunca mais serão escravizados por ninguém. Uma restauração que iria trazer o plano de Deus, as promessas de Deus ao seu clímax. Irá vir o rei Messias, e vocês vão restabelecer as cidades, estabelecer Jerusalém e o templo, daí sairão louvores ao Senhor, e vocês serão meu povo, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão multiplicar de maneira extraordinária. Okay? Tudo isso está nessa promessa aqui. Hein? Mesma coisa continua, quando você continua nas promessas aqui, né? Você diz, naquele tempo, diz o Senhor, seria o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Ele retoma de novo isso, essa frase da aliança. Vocês serem o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno, eu a amei. Por isso, com bondade, a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com seus tamborins, sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantam comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalhais gritarão na região montanhosa de Efraim. Levante-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Nós vamos aqui, esse momento de restauração será tremendo.
e de todas as regiões de Israel, não somente de Judá, mas da região montanhosa de Efraim, ou seja, do grande Israel. Israel do sul, Judá, mas o do norte também será restaurado. E eles irão se levantar não mais separados, não mais divididos, mas irão agora unidos, juntos subirem a Sião, ao Deus, para adorá-lo ali. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam, salva o eterno teu povo, o remanescente de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei da extremidade da terra. Entre eles estarão também os cegos, aleijados, as mulheres grávidas, as que estão para dar luz, e de grande congregação eles voltarão para aqui. Virão com choro e com súplica, e os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de água, por um caminho reto, que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel. Efraim, o reino do norte também é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, orações. Anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor guarda o seu rebanho. E aí continua. Várias dessas promessas, nós temos aqui tempo para ler todas aqui, não é? Aqui existe, olha, Ramá, lá um grande clamor de Ramá, Raquel chorando dos seus filhos, porque não existe. O Senhor diz, reprime a tua voz, porque os seus filhos, eles voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, a tikva, a esperança. Lembra? Eu tenho um plano para vocês, para lhes dar um futuro e uma esperança. Há esperança para o seu futuro, diz o Eterno, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Hein? Efraim está lá, olha, eu fui castigado, me arrependi, etc. Não é? Não é Efraim, o meu querido filho das minhas delícias, pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei. Coloquem marcos nas estradas, sinais, porque o povo vai voltar. Volta, ó Virgem de Israel, volta para suas cidades, porque você anda ainda errante, né? Deus está chamando você de volta, hein? E Deus, então, quando eu trouxer de volta do cativeiro, verso 23, na terra de Judá e na sua cidade se dirá outra vez, o Senhor a abençoe, ó morada de justiça, o Senhor abençoe, ó Monte Santo, nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os pastores dos rebanhos, porque satisfarei a alma cansada, saciarei a toda a alma desfalecida. E diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir, para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Aqui está uma referência à primeira profecia de Jeremias, quando ele diz que ele vê um galho de amendoeira, não é? E a palavra amêndoa, noked, não é? Ele diz, você vai ter a mesma palavra. Eu estou vigiando para trazer juízo sobre o povo. Agora Deus usa a mesma expressão, dizendo, agora estou vigiando para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias se dirão, pais comeram frutas verdes, não dirão mais, os filhos estão... Não, cada um juiz de Deus sobre cada um. Eis que vem dias, diz o Senhor. Aqui, cada um vai sofrer o juízo sobre si mesmo, seus pecados. Essa questão desse ditado aí, das uvas verdes e os dentes dos filhos quem bota. Meus pais pecaram e eu que estou sofrendo? Não. Cada um vai sofrer juízo por sua própria iniquidade, hein? Diz o Senhor, verso 30. Mas aí vem essa promessa extraordinária. Eis, aí vem dias, o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. E depois daqueles dias, diz o Senhor, depois daqueles dias, os dias do exílio, do retorno do exílio, não é? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. De novo a frase dessa aliança fundamental. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hein?
Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Sim? Diz, diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra lá embaixo, cá embaixo, também eu rejeitarei a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, e o Senhor vai falar da reconstrução de Jerusalém. A cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordel se editará, etc. Todo o vale. Então, promessa de restauração. Essa Jerusalém que será reconstruída jamais será arrancada ou destruída. Essa é uma das promessas de Deus. Okay? Aqui veio, então, esse episódio de Jeremias comprando ali propriedade de um parente próximo, não é? Para resgatar essa propriedade para ele, para ser sinal de que haveria restauração. E daí, então, e eu vou aqui popular no finalzinho do capítulo 32, essa é a primeira parte do 32. No final do 32 tem bastante profecias de restauração também. Mas aqui vou terminar com algumas palavras aqui do capítulo 33. Tá? Quando Jeremias estava encerrado no pátio da guarda ali, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo, assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor, o Eterno, é o seu nome. Chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá que foram derrubadas, para defender a cidade contra as rampas de ataque à espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu os encherei de cadáver, etc. Mas daí vai ser destruída a cidade, porque essa cidade escondia o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Mas dessa cidade destruída, o que vai acontecer? Eis que lhe trarei saúde e cura e os sararei. Lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel. E os edificarei como a princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e da noiva. Veja, essa passagem de Jeremias é tão extraordinária, assim, tão maravilhosa, que ela se tornou esse cântico, ó de chamar, né? Que é cantado nos casamentos, que é cantado de maneira tão para celebrar. Ainda se ouvirá, ó de chamar. Hein? Na cidade de Jerusalém, nas suas praças, né? Bearei Yehudá, o Behovot, Yerushalayim, Kol Sasson, Vekol Simcha, Kol Hatan, Vekol Kalá. Ainda se ouvirá a voz dos sons de festa e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. E de todos que cantam, deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está aí, né, lembrando os salmos ali. Este é o salmo que se canta também encerrando a Pêssar, né, a Páscoa, né? A sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Rodula Adonai Kitov, ki leolam hasdo. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas e ações de graça à casa do Senhor, porque eu restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar, que está deserto, sem pessoas e sem animais, em todas as suas cidades haverá moradas, onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades do Cefelá, nas cidades do sul, nas cidades de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de que os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa
que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará em segurança, e Jerusalém será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Eterno, nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homens diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, e então poderá também ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reina no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar. Assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio Jeremias dizendo, não notou o que o povo está dizendo, as duas famílias que o Senhor rejeitou, assim despreza o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais como nação, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite não permanecer, se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sorte deles e deles me compadecerei. Pessoal, obrigado vocês aí por terem seguido essa leitura. Foi uma leitura rápida nesses textos, mas ela é extraordinária. Extraordinária. Quando Daniel ora, quando Daniel está estudando Jeremias, é isso que ele tem em mente. Esta é a boa palavra do Eterno a Jeremias. Não é só o final do período, 70 anos acabou. Não, é tudo isso que haveria de vir. É tudo isso que Deus prometeu. Esta é a boa palavra. Este é o pensamento de Deus para o bem e não para o mal, para dar um futuro e uma esperança. É isso que Deus promete. É isso que Daniel tem em mente quando ele ora. E é por isso que a profecia das 70 semanas trata desses diferentes aspectos. Não somente do fim do exílio babilônico, mas da promessa de restauração, a promessa do povo, da adoração, do perdão de pecados, da aliança a ser feita, hein? Do rei Messias. E por isso ela vai se tornar a profecia mais estudada no meio judaico da antiguidade, como nós iremos ver na nossa próxima parte desse estudo. Okay? E vai ser a que mais se tornou o foco de todo, porque o que está aqui em foco é algo extraordinário. Algo extraordinário. E nota que a promessa de Deus, uma coisa, né, isso é extraordinário isso daqui, não é? Porque o povo de Israel foi tentado tantas vezes ao longo da história a ser destruído como povo. Deus prometeu Israel jamais deixará de ser povo, uma nação diante de mim. Jamais. Não existe como isso acontecer. É lutar contra o próprio eterno nosso Deus. Deus falou, eu garanto isto. Mas nós vemos que esses poderes que estão descritos ali, eles tentam destruir o povo de Deus, lutar contra Deus. E Deus diz, não acontecerá jamais. O reino Medo-Persa tentou isso, o Amã, no período lá de Mardoqueu e Esther, não conseguiram. Os gregos tentaram isso no período de Antíoco Epifânio, não conseguiram. Os romanos tentaram isso, não conseguiram. Na Idade Média, se tentou isso através das inquisições, das perseguições, não conseguiram. Posterior à Idade Média, com os pogromos, não conseguiram. Na Rússia, nos países não conseguiram. Sim. No século passado se tentou essa mais terrível de todas as experiências, que foi o Holocausto. Terrível, mas ainda assim não conseguiram. Não conseguiram.
Hoje ainda existe contra o povo de Deus ali inimigos que tentam destruí-los. Diz, nós iremos destruir todo mundo. A promessa de Deus é: Israel jamais deixará de ser uma nação diante de mim. Isso é compromisso assumido. Mas tem essa promessa do bem que Deus quer fazer para o seu povo. Todo este bem. Diz, eu tenho um plano, eu tenho uma vontade. Estes são os meus propósitos. Não é? Então, quando Daniel ora, ele tem em mente tudo isso. E é com isso que está ligado ao capítulo 9 de Daniel. Ok? Ficou bem aqui, gente? Ponto importante, creio que isso ficou claro. Então, vamos dar aqui, terminar o nosso estudo de hoje. Não é? E quando nós vamos aqui para Daniel, nós temos esse foco, mas daí a gente vê, vocês depois vão receber isso daqui, podem estudar com mais detalhe, que Daniel ora em resposta à exortação divina de Jeremias 29, de Deus ali em Jeremias 29. O povo deveria orar e buscar a Deus no final do período de 70 anos, para que ele cumprisse sua boa palavra, todas essas promessas. Mas essa boa palavra não era somente sobre o final do exílio, mas acerca de todas as promessas da restauração após o exílio babilônico. Hein? E Daniel, então, vai orar. E nós temos esta oração de Daniel no capítulo 9, versos 4 a 19. E nesta oração, Daniel tem 3 focos também, que nem a profecia lá. Só que nós temos um foco em Deus, temos um foco no povo e temos um foco finalzinho dele na cidade de Jerusalém, o seu santuário. Hein? Ligado ao povo e ligado a Deus, sem dúvida nenhuma. E é interessante quando nós vemos esta oração, porque há algo extraordinário nela, quando nós percebemos esta oração de Daniel. O que é extraordinário? Daniel conhecia muito bem os termos da aliança de Deus com o seu povo e a necessidade de arrependimento, techuvá, para que esse retorno, essa conversão de coração a Deus, para que se cumprissem as promessas da restauração após o exílio. Quando nós vamos ao livro de Levíticos 26, os versos 40 a 45, e Deuteronômio, capítulo 30, verso 1 a 10, diz assim: se vocês tomarem por bem este juízo de Deus sobre vocês no exílio, e vocês voltarem para mim de todo o coração e me buscarem arrependidos, então eu também mudarei a sorte de vocês e cumprirei sobre vocês todas as minhas promessas feitas aos pais, e vocês voltarão. Mas existe nessa sessão finalzinho das bênçãos, você tem essa sessão das bênçãos e maldições. Nessa sessão de bênçãos e maldições existe essa promessa de que era necessário uma techuvá do povo para que o Eterno pudesse cumprir as promessas de restauração após o exílio. E aí, quando nós vamos para a oração de Daniel, nós vemos que Daniel está num dilema. Ele tinha tido visões anos atrás, Daniel 7, 8, não é? Estava no capítulo 7, 8 de Daniel, que pareciam indicar que não haveriam mais restauração após o exílio. O povo de Deus, segundo essas visões, continuaria em exílio e sofreria severa perseguição até o fim da história. O que era para um tempo muito distante, confirmado segundo o que foi confirmado pelo anjo Gabriel acerca da maré, da visão das 2.300 tardes manhãs. Daniel 8, 23. Daniel, então, diante disso, diz: puxa, nós precisamos nos converter, mas Deus agora está nos revelando que nós não vamos restaurar mais. Aparentemente, o povo não estava respondendo como deveria ser respondido para que a restauração se cumprisse. E agora o povo iria continuar no exílio. É assim que Daniel estava entendendo. Por isso ele estava passando tanto preocupado, tão mal. Diz: nós vamos agora, não tem mais restauração. Nós vamos continuar no exílio e na perseguição e no sofrimento durante milênios, até o final da história. E esta, assim, será? Por que será? Será que o povo não se arrependeu? Nós não nos arrependemos? Não cumprimos aquilo que seria a nossa parte a fazer na aliança, que é arrepender-se e voltar-se para Deus, para que Deus pudesse cumprir as suas promessas em nós? Então Daniel vai fazer um pedido corajoso. Na verdade, não é? É um pedido assim inusitado.
em todas as escrituras. Daniel vai pedir uma restauração do povo, do país, da cidade, do santuário, baseado nesta restauração. Mas ela nos lembra o pedido de Moisés de perdão depois do pecado do bezerro de ouro, tá? Aos pés do Sinai. Ela é inusitada no sentido entre os profetas, mas ela reflete essa mesma situação com Moisés, que é pedir perdão, mas agora não somente perdão, mas pedir restauração do povo, o cumprimento das promessas, baseado esta restauração na justiça de Deus, no amor que o Senhor tem, nas suas muitas misericórdias e no amor que Deus tem ao seu próprio nome, a si mesmo. Ou seja, esta restauração que Daniel estava pedindo baseou-se totalmente em Deus, unicamente nos atributos de Deus, e nada na parte da techuvá do povo. E, Senhor, ainda que a gente não se converta, ainda que nós não voltemos, Senhor, cumpra, por amor de Ti mesmo, nas Tuas muitas misericórdias, nas Tuas muitas justiças, Senhor, por amor do Teu nome, porque Tua cidade e Teu povo é chamado pelo Teu nome. Daniel faz esse pedido, né, assim, corajoso diante de Deus, para que Ele restaurasse, ainda que o povo não merecesse. Restaurasse só na base da misericórdia de Deus. E ele pede para cumprir essas promessas agora. Cumprir o que foi predito por Jeremias e não retardá-las, segundo o que o Senhor tinha revelado a ele em Daniel 7 e Daniel 8. Senhor, esquece o que o Senhor me revelou. Cumpre, Senhor, o que o Senhor prometeu. Então, eu gostaria agora, para nós encerrarmos essa nossa estudo dessa manhã, ler com vocês rapidamente aqui, é bem breve, 2 minutinhos, hein? Esta oração de Daniel, porque ela é extraordinária. Hein? Ela é extraordinária. E aí nós iremos, a partir do verso 4, hein? Encerrar com esta oração este nosso estudo desta manhã. Tá? Então, vamos aqui. Então, lembra que Daniel voltei o rosto do Senhor para buscar em oração e súplicas, com jejum, vestido de pano, de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí diz, esse é Deus, grande e temível, fiel à aliança, mas é um Deus misericordioso. Okay? Ele diz, nós, o teu povo, nós temos pecado, cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça. A nós, o teu povo, cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsastes, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Nós realmente cometemos e por isso estamos nessa situação. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, o servo do Senhor, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. E você pega a lista das maldições que estão em Levítico 26 ou em Deuteronômio 28,
tudo isso tinha acontecido, inclusive o exílio para a terra distante. Esta era a situação em que Daniel estava dizendo, e diz, tudo isso se cumpriu, como está escrito na Torá. Se confirmou, aconteceu contra nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal, que são as maldições da aliança. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na Torá de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Ou seja, tudo isso veio contra nós. Mas o que o Senhor espera, que é essa conversão ao Senhor, das nossas iniquidades, para que Deus possa nos restaurar, nós não temos feito isso. E está por detrás, e por isso nós vamos continuar aqui, sem ser restaurados. A profecia, as promessas de restauração não acontecerão, porque nós não nos aplicamos à tua verdade, nos convertemos às nossas iniquidades. Ou o Senhor tinha preparado este mal e fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos que estão ao redor de nós. Agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, por amor de ti mesmo, Senhor. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó meu Deus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos nas nossas justiças. Não temos nada. Em vano, mas sim, não há em nós justiça nenhuma, não há obra boa, que nem a gente ora nos dias, não é? Do Rosh Hashanah até o Yom Kippur, não é? Em vano, mas assim, não tem em nós nenhuma obra, não tem justiça, porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Não confiamos em nós mesmos, mas confiamos em ti, na tua misericórdia, Senhor. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores. Não cumpra o que você mostrou para mim em Daniel 7, em Daniel 8. Antes, Senhor, não. Por amor de ti mesmo. Ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quando Daniel orava deste jeito, veio então a resposta divina. E a resposta divina a Daniel, na sua oração, foi a profecia das 70 semanas. Nós iremos estudar essa profecia extraordinária, que está nos versos 20 a 21, relatado ali, na próxima semana. Okay? Então, aguardamos ali para a gente poder aqui voltar e continuar este estudo. E este é um capítulo realmente extraordinário do livro de Daniel. Espero que a gente possa ali fazer esse estudo semana que vem, pela graça do eterno nosso Deus. Okay? Então, ali, Shabbat Shalom a todos. Roger, Mauro, não sei se tem alguma pergunta hoje. A gente avançou um pouquinho no tempo aqui. Ó. Já são meio-dia. Só tenho uma pergunta. Sim, Roger. Bom, primeiro, obrigado, professor, pelo estudo. Aí, foi muito bom. A pergunta que eu tenho aqui é do Morrison. Ele pergunta o seguinte: a mencionada carta de Jeremias foi próxima à destruição, quanto próxima à destruição de Jerusalém? A carta de Jeremias está tão próxima da destruição de Jerusalém. Sim. Esta provavelmente é a reunião, alguns consideram, essa é a reunião que aconteceu quando Nabucodonosor convocou todo mundo para adorar a estátua dele lá, que está no livro do capítulo 3 de Daniel.
sabe? Você lembra do capítulo 2, que foi o terceiro, já o segundo ano dele, que era, na verdade, o terceiro, né, com o ano de ascensão, você teve o sonho da estátua. Aí representou. Mas depois disso, parece que começou uma série de revoltas que começaram o povo a se levantar querendo ser o peito e os braços de prata, provavelmente. Aí Nabucodonosor faz uma convocação de todos os oficiais do reino para poder virem à Babilônia e se prostrarem diante da estátua. Provavelmente é isso. A data em si não é tão precisa, diz que ali foi quando o rei Zedequias mandou esses emissários, sabe? Mas nós estamos ali, alguns vão datar isso em 587, mais ou menos, né? Mas quer dizer, ela é interexílio, né? Hã? Ela é interexílio. Ela acontece dentro do exílio. Dentro do exílio. Daniel já estava lá no exílio, mas se lembra, nós temos 3 deportações. Né? Nós temos a deportação de Daniel vai, temos a segunda, onde vai o rei, a mãe, etc. Né? Depois nós temos a última, que é a destruição, aí é deportado todo o resto do povo. Né? E nós estamos provavelmente antes dessa segunda, ou na época dessa segunda, perto ali. Tá? Quando o pessoal começou a rebelar-se ali. Tá bom? Porque aparentemente foi essa reunião de oficiais ali. Eu poderia depois, viu, Morrison, dar uma olhadinha para sugestões. Eu aqui não pesquisei, mas para sugestões de propostas. Nós não temos como determinar exatamente isso, mas tem algumas propostas ali, e eu poderia aqui já incluir isso para você aí também, uma resposta na semana que vem. Tá bom? Professor, é isso. Não tem mais perguntas. Deixa eu ver se tem alguma. Mauro, tem alguma aí com o chat com você? Não, Roger, sem perguntas, só muitas lágrimas dessa linda oração de Daniel 9 no meu olho aqui. A gente Bem. Daniel é fantástico, e Daniel é um personagem ali, e essa oração dele é assim, extraordinário mesmo. Tá certo. Pessoal, então, professor, obrigado aí pela aula, foi fabulosa aí. A turma já está esperando as cenas do próximo capítulo. Sábado que vem. Pela graça do Eterno.